Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 17. Quem achou, diga amém. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E você diz amém? Diga para alguém que está do seu lado, diga: prepare-se para sentir o peso da glória. No Antigo Testamento havia uma caixa feita de madeira de acácia. Esta caixa de madeira tinha cerca de 1,5 metro de comprimento, 75 centímetros de largura por 75 centímetros de altura. Esta arca, ou esta caixa de madeira, ela deveria ser revestida de ouro, tanto por dentro, como também por fora. A tampa desta arca deveria ser de ouro puro, de ouro batido, e era chamada de propiciatório. E junto à tampa da arca era confeccionado 2 querubins, também de ouro batido, com as asas abertas, olhando um para a face do outro. Aos 4 lados desta arca haviam 4 argolas de ouro, e sobre ou dentro dessas argolas haviam 2 varas, haviam 2 varais de madeira revestido de ouro, de maneira que dentro desta caixa haviam 3 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná. As tábuas, lei. A vara de Arão, sacerdócio. O pote de maná, provisão. E esta caixa de madeira revestida de ouro pesava aproximadamente 200 quilos. E era chamada de Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, símbolo máximo da presença de Deus, ou por que não dizer, símbolo máximo da glória de Deus. De maneira que sentir o peso daquela caixa era nada mais, nada menos do que sentir o peso da glória. As argolas serviam para os varais, e os varais serviam
para que a arca fosse levada nos ombros dos sacerdotes. E esta caixa de madeira revestida de ouro, símbolo máximo da glória, da presença de Deus, estava em Siló, em um local do tabernáculo chamado Santo dos Santos. E ali, quando o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano a presença do Senhor, a glória do Senhor se manifestava. O tempo passou, e no tempo em que Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, governavam o templo, oficiavam o sacerdócio e o sumo sacerdócio em Israel, o povo se desviou. Os próprios filhos de Eli estavam se prostituindo na porta do templo e roubando do sacrifício que se oferecia no altar do Senhor. De maneira que houve uma guerra, houve uma batalha entre Israel e os filisteus. E o texto diz que Israel foi duramente derrotado pelos filisteus, ao ponto de 4.000 soldados israelitas caírem ao fio da espada dos filisteus. Foi quando alguns anciãos disseram: por que o Senhor nos feriu? Por que o Senhor permitiu que nós fôssemos derrotados? Trazei de Siló a arca, e a dizer que quando a arca chegar, nós teremos vitória sobre os nossos inimigos. Ofni e Finéias estavam ali com a arca, pegaram a arca e trouxeram para o vale de Afeca. E a Bíblia diz que quando Ofni e Finéias chegaram no campo de batalha, portando a arca, portando a caixa de madeira, a derrota ainda foi maior. Se antes da arca haviam caído 4.000, depois que a arca chegou, 30.000 soldados israelitas caíram ao fio da espada dos filisteus. Pastor, se a arca chegou, por que então que o povo foi derrotado? É que Deus não trabalha com amuleto. A arca não garante vitória. Campanha não garante vitória. Salmo 91 aberto na sala de casa não garante vitória. Deus não trabalha com amuleto, Deus trabalha com obediência. Estou sentindo o peso desta palavra. A derrota foi maior, porque além dos 30.000 soldados que morreram, somando aos 4.000, 34.000 homens, Ofni e Finéias foram mortos. E a arca da aliança foi roubada pelos filisteus. Um homem sozinho, quem sabe um gigante, quando Golias enfrenta Israel no capítulo 17, ele já era conhecido. Saul demonstrou já conhecer Golias de batalhas anteriores. Possivelmente um dos gigantes filisteus pega aquela caixa de madeira pesada, coloca nas costas e leva sozinho até a terra dos filisteus. E lá na terra dos filisteus, eles tiveram a excelente ideia de pegar aquela caixa, aquela arca, aquela glória, e colocar no templo de Dagom.
como símbolo de que Dagom havia vencido o Deus de Israel. Foram dormir. De madrugada, um barulho, um tremor de terra. De onde veio esse som? Do templo de Dagom. Quando os sacerdotes de Dagom chegaram lá, a glória de Deus estava tão grande que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca da aliança. Levantaram Dagom, foram dormir de novo. Pela manhã bem cedo, outro barulho. Se levantaram, e quando os sacerdotes de Dagom chegaram lá, Dagom estava sem mãos e sem cabeça, caído diante da glória de Deus. Mas o que me chama a atenção a título de introdução, é que lá em Afeca tinha sacerdotes. Lá em Afeca tinha Ofni. Lá em Afeca tinha Finéias. Lá em Afeca tinha a arca. E o que aconteceu? Nada. Pelo contrário, foram derrotados. Mas lá no templo de Dagom não tinha sacerdotes, não tinha levitas, não tinha músicos, não tinha cantores, pregadores, grupos de louvor. Lá no templo de Dagom só tinha arca. Deus está dizendo para mim: a glória descer. Não precisa ter pregador, não precisa ter cantor, não precisa ter grupo de louvor, porque o que faz não é pregador, não é cantor, o que faz é a minha presença. Você achou que era o cantor que fazia a glória descer? Você achou que é o grupo de louvor que faz a glória descer? Você achou que é o pregador de fora que faz a glória se manifestar? Deus fez questão de manifestar a sua glória quando a arca estava sozinha, para dizer: não é pelo resplendor do terno do pregador, não é pelo resplendor da gravata do pregador, não é pelo resplendor da oratória do pregador, da voz do cantor ou das notas musicais do tocador, mas é pelo resplendor da minha presença que as brasas de fogo se acendem. Pode não ter cantor, pode não ter pregador, pode não ter músico, pode não ter música, pode não ter levita, sacerdote, mas se a arca está, a presença de Deus está no ambiente e ela vai se manifestar. Deus está dizendo: eu não manifestei minha glória em Afeca, e a manifestei no templo de Dagom, para mostrar que não é vocês que fazem, é a minha glória que faz, é a minha presença que faz. Diga para alguém que está ao seu lado: não é o pregador, não é o cantor, não é o músico, não é o grupo de louvor. Diga: é a presença, é a presença. É a presença de Deus que faz a diferença. Só quem já está sentindo a presença, só quem está sentindo a presença, só quem está sentindo a presença. Tiraram a arca do templo de Dagom antes que a humilhação fosse pior. E a arca começou a fazer um tour na terra dos filisteus. E por onde a arca passava, havia morte, havia pragas, havia tumores, porque a presença de Deus é terrível. A presença de Deus é terrível. De tanta morte, de tanta praga, de tanto tumor,
disseram: tira essa arca daqui, leva de volta para a terra do povo de Israel. E a arca voltou para Israel. E quando ela estava passando em uma cidade chamada Bet-Semes, Deus matou 70 homens, só porque olharam para dentro da arca. Tiraram a tampa para ver o que tinha dentro. 70 homens morreram. E tem gente achando que a presença de Deus... E tem gente que vem para o culto e acha que está na sala de casa. E tem gente que vem para o culto e acha que está num desfile de moda, passeando no shopping. A presença de Deus é terrível, ela está presente aqui neste ambiente. Quando a arca voltou para Israel, o texto diz que ela foi colocada na casa de um homem chamado Abinadab. E ela ficou na casa de Abinadab quantos anos? Não ouvi. A arca ficou na casa de Abinadab quantos anos? O som está ótimo, viu? Está tudo ótimo. Pode deixar assim. Ela ficou na casa de Abinadab quantos anos? E se eu te disser que foi 70? Pastor, mas a Bíblia diz que passaram-se os dias até que chegaram a 20 anos. Mas não diz que quando completaram-se 20 anos ela foi tirada de lá. 20 anos. 20 anos é entre o retorno dela até o momento em que o povo de Israel pediu um rei. E quando o povo pediu um rei, Deus deu a ele Saul. E Saul reinou 42 anos. E não foi buscar a presença de Deus. 20 mais 42, 62 anos que a arca está na casa de Abinadab. Saul morre. Esbozete, seu filho, reina em seu lugar por 2 anos. E também não foi buscar a arca. 20 mais 62 mais 42 mais 2 dá quanto? 64 anos que a arca está longe de Jerusalém, na casa de Abinadab. Quando Esbozete morreu, os anciãos de Israel assumiram o governo, e Davi foi ungido rei em Hebrom, e lá reinou por 7 anos. E os anciãos não foram buscar a glória. 20 mais 42 mais 2 mais 7, 69 anos. Aliás, esses 7 anos de Davi tem que tirar os 2 de Esbozete. Então, em vez de contar 7, conta 5. Então você tem 20 mais 42 mais 2 mais 5. Qual é a conta? 69 anos que a arca está longe de Jerusalém, na casa de Abinadab. Pastor, eu pensei que era só 20. 69 anos que a arca está na casa de Abinadab. Quando depois de 5 anos da morte de Esbozete, em que Davi já está reinando em Hebrom por 7 anos, finalmente os anciãos descem a Hebrom, ungem Davi rei de Israel. E quando Davi assume o trono de Israel, a primeira coisa que ele fez foi promover a busca da glória. Foi trazer de volta a presença, como quem diz: sem a presença eu não reino, sem a presença eu não canto, sem a presença eu não toco, sem a presença eu não prego, sem a presença eu não cultuo, sem a presença eu não pastorei. Vamos trazer de volta a presença para os nossos cultos, vamos trazer a presença de volta para os nossos ensaios, vamos trazer a presença de volta para as nossas liturgias.
Davi assume o reinado. E Davi vai trazer de volta a arca. Só que Davi cometeu um pequeno erro. Diga forte, um pequeno erro. Qual erro, pastor? 1 Crônicas capítulo 13 diz que Davi consultou os príncipes. Davi consultou os capitães. E Davi consultou o povo. Mas não diz que Davi consultou o Senhor. Até diz. Só que diz assim: e disse Davi aos príncipes, capitães e ao povo: se vos parece bem, e se isto vem do Senhor, tragamos de volta a arca. Vamos fazer um carro novo. Vamos colocar a arca em cima. Trombeta, harpa, símbolo, alaúde, cítara, pandeiro. E vamos trazer de volta a presença. Observe que ele consulta o povo, mas não consulta Deus. Observe que ele diz ao povo: se vos parece bem, e se vem isto do Senhor. Ou seja, a vontade do povo está na frente da vontade de Deus. Davi está consultando o povo e depois Deus, quando na verdade tem que consultar Deus e não o povo. Porque Deus não te colocou lá para você agradar o povo. Culto não é para agradar o povo. Congresso não é para agradar o povo. Liturgia não é para agradar o povo. Deus te colocou lá foi para fazer a vontade dele. Culto não é para agradar homens. Culto é para agradar a Deus. O nosso problema é que a gente está querendo fazer programação para agradar o povo. A gente quer trazer pregador para agradar o povo. A gente quer trazer cantor para agradar o povo. E Deus está dizendo: culto não é para o povo. Culto é para mim. E porque Davi consultou o povo, é isso aí, e não Deus, deu tudo errado. Pastor Fábio, com muito respeito, e só depois que deu tudo errado, que Davi vai consultar Deus, dizendo assim: como trarei a mim a tua presença? Só que agora o Zá já está morto. Agora o culto já foi um desastre. Porque Davi cometeu o erro de querer agradar o povo, sem contudo se preocupar em agradar a Deus. E o que deu errado, pastor? Sim. Pegaram um carro novo, puxado por bois, pararam em frente à casa de Abinadab. Quem me ouve, diga amém. Pegaram a arca da casa de Abinadab e colocaram em cima do carro novo. Aiô, que era o filho mais velho de Abinadab, ia na frente. E Uzá, que era o mais novo, ia atrás. Harpa, símbolos, pandeiro, trombeta, alaúdes, gritaria, euforia e alegria, porque a arca está voltando para Jerusalém. Mas o texto diz que Deus está virado. Tem culto aí que está causando alegria no povo, mas está deixando Deus irado. Tem liturgia aí que está causando oba-oba, euforia, e está todo mundo achando que Deus está gostando, mas Deus está irado com alguns cultos aí. E porque Deus está virado, Deus tirou a mão daquele culto. E quando Deus tirou a mão do culto, prepare-se, os carros de bois chegaram
em um lugar chamado Eira de Nacon. E a Eira de Nacon tinha muito buraco. E por causa dos buracos, os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, Uzá, que estava atrás do carro, viu que a arca ia caindo. E cheio de boa intenção, cheio de boa vontade, estendeu a mão para segurar a arca, a fim de não deixá-la cair. Resultado: Deus matou Uzá na hora. Davi se entristeceu e perguntou: Deus, por que o Senhor se irou e matou Uzá? Primeiro, Uzá, além de ser levita, não pertencia à classe sacerdotal que era digna de tocar na arca. Mas cheio de boa intenção, aquele que não era chamado foi estender a mão para fazer o que não era chamado para fazer. Porque púlpito não é para quem tem boa intenção, é para quem é chamado. Altar não é para quem tem boa vontade, é para quem é chamado. Esse negócio de tocar na arca não é para quem quer, é para Deus quem chamou. Porque de boa intenção o inferno está cheio. Altar não é lugar de quem tem boa intenção, altar é lugar de quem é chamado. Deixa eu ver quem é chamado para tocar na arca aqui, levante a mão. Só quem é chamado para tocar na arca. Primeiro motivo porque Deus matou Uzá, porque Uzá não era chamado para fazer o que ele quis fazer sem ser chamado. Ei! Se Deus não te chamou para tal coisa, sai fora. Deixa outro. Cada um no seu quadrado. Quem canta, canta. Quem prega, prega. Quem pastoreia, pastoreia. Quem ensina, ensina. Quem rege, rege. Quem toca, toca. Não queira tocar na arca se você não é chamado. Segundo motivo porque Deus matou Uzá, e essa dói. Deus matou Uzá porque cheio de boa intenção, Uzá tentou ajudar a fim de que a arca não caísse. Só que a arca tinha que cair. Diga para o seu vizinho: deixa a arca cair. Tem culto que a arca tem que cair. Tem congresso que a arca tem que cair. Tem ministério que a arca tem que cair mesmo. Tem chamadas por aí que a arca tem que cair. Diga para o seu irmão, mas diga com temor, porque isso é muito forte, de altíssimo, altíssimo, altíssimo nível. Diga: não coloque a tua mão onde Deus tirou a dele. Não queira ajudar quem nem Deus está ajudando. Não queira levantar quem Deus já está deixando cair. Se Deus tirou a mão dele, não coloque a sua. Deus matou Uzá porque Deus está virado com aquele culto. E porque Deus está virado com aquele culto, porque Davi cometeu um erro muito grave. Qual? Consultou o povo, mas esqueceu de consultar aonde está escrito aqui que a arca deveria ser levada em carro de boi. Aonde está escrito no livro do Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, que a arca deveria ser transportada para lá e para cá,
num carro novo, puxado por bois. Ô Davi, esses varais aí, você acha que é de enfeite? Você acha que essas argolas de ouro é só para enfeitar? Se eu mandei colocar argolas, e se eu mandei colocar varas, é porque eu não quero carro de boi, eu quero os ombros dos sacerdotes. Qual é o problema do culto de Davi? É que no culto de Davi tem carro de boi. E qual é o problema do carro de bois? É que o carro de bois não é bíblico. Três entenderam? Pastor, o que tem de mal o carro de bois? É que não é bíblico. E se não é bíblico, é invenção. Se não é bíblico, é modinha. E ninguém vem para o culto para ouvir, para ver o que não é bíblico. A gente vem aqui é para ver o que é bíblico, é para ouvir o que é bíblico. A pergunta é, estou sentindo um peso aqui. A pergunta é, se o carro de bois não é bíblico, por que então que tem uns reis aí colocando carro de bois? É porque carro de boi é novidade. Carro de boi é bonito. Carro de boi enche a igreja. Carro de boi atrai a multidão. É verdade, é bonito, mas não é bíblico. Enche a igreja, mas não é bíblico. Atrai o povo, mas não é bíblico. E Deus não te colocou lá para você fazer o que não é bíblico. Deus te colocou lá para você fazer o que é bíblico. Rosa ungida é bonito, mas não é bíblico. Campanha do sal grosso enche a igreja, mas não é bíblico. Água do Jordão atrai o povo, mas não é bíblico. Campanha atrás de campanha, cerimônia atrás de cerimônia, teatro atrás de teatro. Ninguém vem ao templo para ver teatro. Quer teatro? Vai no teatro. No culto é o que é bíblico. No culto é o que é bíblico. No culto é o que é bíblico. Quem veio aqui para ouvir o que é bíblico? Quem veio aqui para ver o que é bíblico? Coloca a Bíblia no culto que a glória desce. Coloca a Bíblia no louvor que a glória desce. Coloca a Bíblia na cerimônia. Vou falar. Tem muito pastor enchendo igreja com aquilo que não é bíblico. Davi, que negócio é esse de carro novo? É bonito, agrada o povo, enche a igreja. Se botar 3 horários, enche os 3 horários. Se botar 7 cultos, enche os 7. Mas não é bíblico. E a gente quer trazer a glória com aquilo que não é bíblico. E Deus está dizendo: a glória não traz inovação, a glória traz renovação.
adoração. E aí, quando você entende isso, você descobre que não é a cor da parede que traz a glória, que não é a cor da luz que traz a glória, que não é o toque do teclado, do baixo, da bateria que traz a glória. O que traz a glória é aquilo que é bíblico. Então eu não quero saber se a parede é branca ou é preta, se a luz é branca, amarela, azul ou vermelha. O que eu quero saber é se o culto é bíblico. É bíblico, é bíblico, é bíblico. Se o culto é bíblico, não importa a cor da parede, a glória vem. Se o culto é bíblico, não importa se tem telão ou se não tem, a glória vem. Se o culto é bíblico, não importa se tem luz ou se não tem, a glória vem. A pergunta não é porque a parede é branca ou preta. A pergunta é: qual a motivação da cor da parede? A cor da parede é por causa da filmagem. A cor da parede é por causa do telão. A cor da parede é por causa da ambientação, da mídia. Ok, pastor, é a cor da parede é para ver se enche. As luzes é para ver se chama atenção. Não é isso que traz a glória. E o que traz a glória? Um pregador atrás de um púlpito com a Bíblia aberta. É isso que traz a glória. É isso que traz a presença. Davi, eu não mandei fazer carro de boi. Não confunda atualizar com inovar. Atualizar é uma coisa, inovar é outra. O que deu certo há 100 anos continua dando certo hoje. Aonde que Davi teve essa ideia de carro de boi? Copiou dos filisteus. Porque os filisteus estavam com medo de levar a arca de volta, eles mesmos. Aí o texto diz que eles pegaram um carro puxado por 2 vaquinhas e colocaram a presença de Deus em cima. E a Bíblia diz que a arca voltou puxado por um carro puxado por vacas. E até as vacas berravam. Porque barulho não traz a glória, mas a glória traz barulho. Dê um toque assim no seu vizinho, eu sei que ele não vai se ofender, e diz assim: tu vai dar glória ou vai perder para os bois? Tu vai dar glória ou vai perder para as vacas? Tu vai dar glória ou vai perder para os bezerros? Ei, até as vacas fizeram barulho diante da glória de Deus. Eu vou ficar calado. Até os bois berravam diante da glória de Deus. Eu vou ficar calado. Gritava no estádio, não quer gritar no culto. Dançava no carnaval, não quer dançar na igreja. Satanás usava o corpo dele no bar. Aqui quer ficar educado, pulava lá, pula aqui também. Gritava lá, grita aqui também. A arca está passando aqui.
Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Aqui não tem teatro, aqui não tem manipulação, aqui não tem bola, não tem jogador, não tem futebol. Aqui tem o que, pastor? Bíblia, 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 Bíblia. De Deus em Bom Jesus não vai precisar de carro de boi, não vai precisar de carro de vaca, não vai. Urabai, só dá glória quem tem, só dá glória quem tem, só dá glória quem tem. A arca está voltando para os nossos cultos, a arca está voltando para os nossos congressos. A arca. O problema deles é que eles querem a presença, mas não querem a palavra. Eu vou repetir de novo. Eles querem a presença de Deus, mas não querem a palavra de Deus. Vou dizer de novo. O problema de muitos congressos, o problema de muitos cultos é que eles querem a presença, mas desprezam a palavra. Eles querem a glória, mas desprezam a palavra. Quem disse que aonde a palavra de Deus não está, Deus está? Quem disse que onde a lei de Deus não está, Deus está? Se não tem palavra de Deus, também não tem presença de Deus. Se não tem Bíblia, também não tem glória. Vou ler o texto. Davi e Israel se alegravam. Cânticos. Diga, cânticos. Diga mais forte, cânticos. Aí junto com os cânticos, diga harpas, alaúdes, tamboris, símbolos, trombeta. Então tem cânticos, tem trombeta, tem alaúde, tem teclado, tem contrabaixo, tem guitarra, tem bateria, tem pandeiro. Só falta uma coisa nesse culto. Tem culto aí que é canta, 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 e bora cantar. E canta 1, e canta 2, e canta 3, e canta 4. Tá cedo ainda, vamos cantar 5. E canta o solo, e canta a dupla, e canta o trio, e canta o quarteto. Vem o quinteto, agora vem o sexteto. Canta o seteto, canta o oiteto, canta o noveto. Agora vem o coral, e canta o bom, canta o ruim, canta o pior. E bora cantar de novo. E canto afinado, e canto desafinado. E é um sino redondo
que não tem final, que não acaba muito, e vai dando 8, vai dando 9, vai dando 10, e palavra que é bom, nada. Aí quer batismo, aí quer renovo, aí quer salvação, aí quer glória. Deus está dizendo: se não tem a minha palavra, também não tem a minha presença. Se não tem a minha palavra, também não tem a minha presença. Deus não está presente em cultos que desprezam a sua palavra. Deus não está presente em congressos que não fazem caso da sua palavra. Eles estão querendo a glória, eles estão querendo a presença de Deus, mas eles não querem a palavra de Deus. Problema do carro de bois é que o carro de bois não é bíblico. O carro de bois não é. E culto que tem presença tem que ter. Você trouxe? Aumenta o som para mim. A voz está cansada. Quem trouxe? Tem aí? Tem aí? Tem aí? Tem aí? Tem aí? Não estou perguntando se você trouxe o celular, estou perguntando se você trouxe a Bíblia. Não estou perguntando se você trouxe o tablet, estou perguntando se você trouxe a Bíblia. Não estou perguntando se você trouxe o contrabaixo, a guitarra, a baqueta. Eu quero saber se você trouxe a Bíblia. Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Quem não tem, dá uma disfarçada. Quem não tem, dá um sorriso amarelo. Mas quem trouxe a Bíblia, quem ama a palavra, levante ela para cima. Segundo problema do carro de bois. E aqui, pastor Fábio, pastor João Batista, irmã Esther, que congresso maravilhoso, parabéns. Eu tenho que vir nesse congresso pelo menos um ano sim, o outro também. Nem que seja para passar na frente. Sabe qual é o problema do carro de bois, irmã Esther? E quando eu li isso aqui, a minha carne tremeu. E não é de todos que vai tremer agora, mas de alguns vão. Redobre a atenção. Não vou repetir não. O problema do carro de bois é que ele tenta fazer com que você tenha a glória, sem contudo sentir o peso da glória. Está levantando uma geração aí que quer a glória, mas não quer o peso. Quer o ministério, mas não quer o peso. Quer o cartaz, mas não quer o peso. Quer a foto, quer o microfone, quer o púlpito, quer o status, só não quer o peso. Deixa eu falar com a minha geração. Ministério não é carro de boi. Ministério tem peso. Diga para alguém do seu lado: quer a glória?
sente o peso. Tem uma geração aí que não conhece o peso da glória. Tem uma geração aí que nunca sentiu o peso da glória e quer falar de pastor. Quer falar de pregador. Quer falar da líder, quer falar do líder, quer falar do obreiro, mas nunca sentiu o peso. O problema do carro de boi é que ele faz com que você tenha a glória, mas você não saiba qual é o peso da glória. Quem não conhece o peso da glória está voando agora. Quem não conhece o peso da glória está pensando na morte de Uzá, para não dizer na morte da bezerra. Quem não conhece o peso da glória está pensando na novela que vai começar, no jogo que vai ter, no time que perdeu. Mas quem conhece o peso da glória já está chorando, já está com os olhos oraguados, já está com a cabeça baixa, porque está sentindo o peso, 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 peso. Eu vou te dar 90 segundos para você sentir o peso da glória. Sinta o peso da glória. Sinta o peso da glória. Sinta o peso da glória. Pastor Fábio, se eu preguei a palavra, se o que eu preguei é bíblico, em alguns segundos o peso da glória de Deus vai cair sobre este plenário. Eu espero. Sacerdote com a arca nos ombros, sinta o peso da glória. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É o peso, é o peso,
o peso, é o peso, é o peso, 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 peso. Ora vai. É o peso, fofoca é o peso, julgamento é o peso, prova é o peso. Mas se tem peso, tem glória. Se tem peso, tem glória. Se tem peso, tem glória. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação não são para comparar com a glória, com a glória, com a glória, com a glória. Pegue na mão de alguém do seu lado, a sua direita e a sua esquerda. Quando eu aplicar, a cantora já pode cantar. Pega na mão desse crente do teu lado, a tua direita e a tua esquerda, e diz: a arca vai voltar. Diga, a glória vai voltar, a presença vai voltar. Quando a gente começar a sentir o peso, o peso, o peso, o peso.